como multiplicar o seu dinheiro. Hoje eu não falei nem bem-vindos para ir direto ao ponto. Porque eu fiquei realmente muito curiosa para saber o que nós vamos falar nesse episódio. Seja bem-vindo a mais um episódio do Mapcast. Hoje eu estou aqui com o Felipe Guimarães, com a Cláudia Plenter. Sejam bem-vindos novamente. Obrigada. Muito obrigado. E hoje eles vão falar sobre um assunto diferente do último episódio, que é sobre finanças. E aí, gente, qual que é a fórmula mágica para multiplicar os milhões? Suor e lágrimas. Não, envolve... Boa tarde para quem está assistindo a gente. Não é tão assim, abracadabra, pelo de cabra e já saiu o resultado, né? Mas exige um trabalho de formiguinha, mas totalmente tangível. E tem um processo que tem que ser seguido, porque senão não adianta nada você multiplicar uma coisa frágil que a qualquer momento pode ser totalmente desconstruído. Antes de começar essa gravação, a gente fez até um paralelo com as promessas que a gente acaba vendo muitas vezes na internet, né? De como ganhar, fazer 7 dígitos em apenas 24 horas, não é? Então, eu faço um paralelo com isso. Eu imagino que é possível, porém, pode não ser sustentável a longo prazo fazer a mágica acontecer assim, não é? Exatamente. Começa que assim, primeiro você arruma a casa, primeiro você se protege, coloca para funcionar todas as ferramentas que você precisa para se defender e com aquela base sólida, bem construída, você começa a aumentar os seus ganhos, a aumentar a sua perspectiva. Porque normalmente, aonde empresários, empreendedores, aonde eles começam a, vamos dizer assim, ganhar dinheiro rápido, aonde eles não precisam gastar. Então, não pagam verbas trabalhistas, querem sonegar o máximo de imposto possível, e tudo bem, vai criando algo grande, ali, rápido. Só que, do mesmo jeito que cresce, desordenado, ele pode ruir a qualquer momento. Dívidas trabalhistas e execuções em geral são as primeiras a acabar com qualquer patrimônio, com qualquer prosperidade que tenha sido criada. Eu converso com bastante empresários e isso é um tema muito comum no sentido de o imposto é muito caro, eu me sinto agredido, né, ao pagar um imposto tão caro. Mas é um dever, a gente se coloca nesse lugar, não é? E não querer pagar é algo que não cabe. Eu queria voltar, antes da gente seguir com a conversa, para eu finalizar aí. Quem está pegando esse segundo episódio, assiste, por gentileza, volta lá no nosso primeiro, que a gente teve um gancho que a gente falou de planejamento de carreira e planejamento patrimonial, que é o meu cerne, né? Planejamento patrimonial. E a gente está voltando nesse tema pelo seguinte, a gente não teve tempo, e é óbvio, por isso que esse podcast foi feito agora, que é para explorar só o planejamento patrimonial, porque ele tem uma metodologia que faz sentido. E aí entra essa questão dos medos, entre as questões de receios, entra todos os vieses de como... e não raro, né? Como o empresário alta direção está relacionado com o que é prosperidade, o que é abundância, da onde ele veio, como ele trata o dinheiro, como ele vê o dinheiro, como é a relação dele com o dinheiro, o que o dinheiro traz de memória, o que o dinheiro traz de se traz ou não traz satisfação, porque tem gente que com muito dinheiro na mão fica nervoso, ele não consegue compreender o que ele vai fazer com aquilo. E pagar imposto, essa sensação de escassez que vem ao pagar imposto, está relacionado dentro desse quadro. Olha que perfeita essa colocação. Que bom que você tocou nesse assunto. Porque, citando o episódio anterior, nós falamos mais especificamente sobre a área médica. Isso, não é? Isso. E neste episódio não é somente para médicos. Não. Né? É também para os médicos, mas é para profissionais de qualquer nicho, né? Para empresários, para pessoa física ou jurídica mesmo, para entender como fazer essa gestão. Muito provavelmente das emoções, pelo que você disse. Opa, sim. Juntamente a essa energia que é o dinheiro, não é? Para fazer essa multiplicação.
É que assim, o caso de médicos e profissionais da saúde é muito emblemático porque sai da faculdade e já ganharam muito dinheiro. Rápido. Então, se não tem uma base, uma boa relação com o dinheiro, se tem estigmas, tem crenças limitantes ou algo do tipo, pode virar uma grave situação de inchaço patrimonial que pode custar muito caro lá na frente. Porque assim, imagina que um médico com 20 anos, com 28 anos mais ou menos, ele saiu da faculdade ali, se formou, começou a dar plantão. Aí ele já sai ganhando muito dinheiro e ele tá com muita energia para trabalhar. Então, se ele tiver que dar 5, 6 plantões na semana, ele não tá nem aí, ele tá com gás ainda. Só que aquele médico com 60 anos, aquele patrimônio acumulado caro, muitas vezes financiado ou parcelado ainda, acaba virando um peso, porque o médico vai ter que dar aqueles 5, 6 plantões por semana ainda para conseguir manter aquilo, se ele não criou uma boa estrutura de gestão de uma clínica, de um consultório, de um empreendimento diversificado, qualquer coisa do tipo, que dê uma sustentação daquilo sem depender da mão de obra do profissional. Por isso que a gente vê hoje muito médico com 60 anos ou mais dando plantão a semana inteira e dependendo de verba pública, dependendo de algumas questões que, se tivesse sido planejado lá atrás, não seriam necessárias, e hoje ele poderia estar com outras visões, buscando outros objetivos, que não aquele de sustentar o patrimônio. E como que funciona? O profissional, quando ele vai buscar vocês no escritório, qual que é o método que vocês aplicam? Como que inicia esse processo? Tá. Nós desenvolvemos uma metodologia que consiste em 3 etapas. Então, a primeira etapa é proteger aquilo que já foi construído. Lembrando sempre que a gente está falando tanto no campo profissional dele, ou seja, no seu negócio, quanto no pessoal. Primeiro, proteger o que ele já tem. Vamos fazer uma análise aprofundada de todas as suas relações, se estão contratualizadas ou não, como é que estão as suas finanças, se as suas finanças estão em ordem ou não, se tem dívida, preço. A gente trabalha com uma gama de parceiros de várias categorias diferentes que fazem esse approach todo. Apesar de eu ser economista, eu factualmente não trabalho com as finanças dele. Ele pode tanto trabalhar com um assistente financeiro, ou a gente vai fazer a indicação de contratar um consultor financeiro externo, né? Então, primeiro é a proteção. Depois que protegeu no sentido, sair inclusive da ilegalidade para a legalidade, alguma coisa que não esteja formal, planejada, categorizada, vai ser arrumado isso, vamos trazer isso, profissionalizar essa relação, essas atividades. E aí depois nós vamos para o passo 2, que é o crescer. O que é o crescer? O crescer tem que ser de forma estruturada, senão, como falou o Felipe há pouquinho tempo atrás, com 60 anos vai ter que ficar correndo atrás de receita porque inchou e não soube preparar o crescimento? Não, né? Isso também exige um planejamento. E aí, o terceiro passo é a manutenção, que aí sim é o suave na nave. É a parte boa. É a parte boa do negócio. Tá. E aí a gente entende que, fazendo isso com antecedência, essa é a manutenção do patrimônio com menos desgaste, mais curtição, vamos dizer assim, ao redor de uns 60 anos, se bem programado, logo quando o pessoal sair da faculdade ou começar seu pequeno negócio, já é factível. E assim, hoje em dia, a gente brincou aqui do curso de como ficar milionário rápido, não tão rápido para ser em 24 horas, mas hoje em dia é muito mais fácil de ficar rico com um prazo mais curto de 10 anos, por exemplo. Porque a internet trouxe essa possibilidade. Então, assim, a pessoa sai da faculdade, começa a trabalhar num consultório ou num novo empreendimento, qualquer coisa. Do nada, caiu na internet, bombou ali e pode explodir
ganha dinheiro com propaganda, ganha dinheiro com franquia, um monte de coisa. E realmente, com 30 anos, pode estar com a liberdade financeira conquistada e acabou. Tá feito. Então, assim, se você tem esse boom, mas você não se protegeu, você deixou aquelas válvulas soltas, do mesmo jeito que tá ali enorme, tá entrando dinheiro, pode acabar de uma vez. Muita gente começa a trabalhar com relação de confiança com seus parceiros e não imagina que dali a pouco, ou porque a pessoa não teve o mesmo sucesso do que o empresário, ou porque realmente se sentiu lesada, ela entra com um processo e descobre que boa parte daquilo ali vai servir só para pagar a indenização. Isso. Então, uma indenização trabalhista, vai pagar uma indenização por um produto defeituoso, um serviço defeituoso, que na área médica, por exemplo, não necessariamente depende de um erro do médico. Mas, às vezes, um erro de procedimento ali, processo interno, justifica uma indenização que é capaz de acabar com uma clínica, fechar ela. E, se não acaba diretamente, acaba com o nome, que é a mesma coisa. Perde a credibilidade. Essa questão que o Felipe falou, principalmente nos negócios, 90% das empresas brasileiras são formadas por núcleos familiares. E essa questão que ele trouxe dos vínculos afetivos, ensejarem a confiança de serem as relações informais, esse é um perigo gigantesco. E o pessoal confunde, a maioria das pessoas confundem você ter um relacionamento pessoal com você ter um relacionamento profissional. Você pode se dar muito bem com o seu cunhado e na relação de emprego simplesmente vocês não conseguem conversar porque um veio tem uma crença limitante tal que o impede de fazer determinada função que é essencial ao próprio negócio. Ou existe uma outra pessoa que não foi contemplada e naturalmente ela tem habilidade para ocupar um cargo X e ela não ocupa porque vocês brigaram por conta de um pedaço de torta no domingo. Ou seja, essa questão de profissionalização das relações, a contratualização das relações, tem que ser vista com muito, muito cuidado. E não significa, e aí eu volto a falar, não sei se eu cheguei a falar aqui, mas é um discurso que eu falo. Quando nós estamos falando de relações de trabalho, nós estamos falando com adultos. Nós não estamos falando com adultos brincando de casinha e nem de crianças que estão brincando de trabalhar. Nós estamos falando com adultos. Então, adultos, o que é? Emocionalmente, ele consegue separar o que é de casa, o que é da família, com o que é do trabalho. Trabalho é das 8 às 18, acabou. Chegou na mesa no domingo, ele vai compartilhar o pão e vai contar as novidades, mas o trabalho ficou lá na sexta-feira encerrado às 18. E isso é de uma sutileza, mas de uma grandeza inversamente proporcional. É um grande desafio. É um super um desafio. E eu acho assim que um dos pontos essenciais para as empresas familiares, sejam elas envolvidas pelo direito médico ou não, crescerem é justamente entender que todos são adultos e que essa profissionalização ela é essencial, não só para a manutenção da própria família, quanto da expansão e do crescimento daquele negócio. Porque o negócio vai continuar mesmo que a família acabe. Pelo menos, em tese, energeticamente, é isso que deveria acontecer. E assim, toda empresa familiar já nasce com um conflito de interesses instalado. Porque assim, a pessoa que toma a decisão, o gestor, ele já está enviesado, porque muitas vezes ele não vai tomar uma decisão ou não vai ter uma postura pelo sentimento que ele tem por aquela pessoa. Então, acontece um erro grave. Ele precisa punir aquele funcionário. Mas aquele funcionário é a filha dele. Aí ele deixa de punir. Ouso dizer, vamos inverter o exemplo. A filha é a chefe e o funcionário é o pai. Tudo bem. Aí não toma uma medida contra aquele funcionário, o parente.
Só que do lado tá trabalhando alguém que não tem nada a ver com a família. Tá ali contratado. A pessoa vai parar, olhar e falar, peraí, isso não é errado se eu fizer tudo bem, ou não é errado se na parte dele. Se eu fizer, eu vou ser tratado de forma diferente. Então aí Nasce um conflito. O funcionário se sente lesado. E isso vai ficar guardado ali com aquele funcionário. Então, assim, tem que ter uma maturidade enorme para poder lidar com isso e construir relações maduras. Porque, assim, se você tiver que demitir alguém, demita. Na hora pode ser chato, na hora pode ser ruim, mas para o negócio em si é de uma grandeza enorme. E, assim, você, com essa mentalidade, você começa a construir mecanismos de segurança que lá na frente vão te ajudar a preservar seu patrimônio. Por exemplo, uma das ferramentas de proteção é a contratação de seguro. Seguro de responsabilidade civil profissional. Tem muita gente que não contrata porque fala assim, não, isso aí é um custo, não vai acontecer comigo, nunca aconteceu, tal. Ok, aí se pergunta, por acaso, você dirige seu carro sem seguro? 99% das pessoas vão falar que não. Antes de sair da concessionária, já estou falando com o seguro e tal. Tudo bem. Quantas vezes por semana você trabalha? Quantas vezes por semana você dirige seu carro? É equiparado ali? Então, por que para um você contrata seguro e para outro não? O seu carro você só comprou pelo seu trabalho. Então, imagina se você perde aquela fonte de renda. Você tem que ter um seguro de responsabilidade civil, um seguro de vida com benefícios em vida, se você depende ainda da sua atividade. Então, assim, são só medidas que podem ser tomadas por pessoas maduras. Aquela mesma pessoa que tem que ter a mentalidade certa para dar os comandos certos dentro da empresa. Eu vejo essa questão de medidas preventivas. O brasileiro, em geral, tem realmente ainda um caminho a percorrer para que esse nível de consciência seja atingido. E eu vejo muito valor nessa conversa exatamente por isso. Eu não sei se eu já contei isso para vocês, eu trabalhei no Itaú durante 6 anos. Não contou. Trabalhei no Itaú durante 6 anos, atendia pessoa física, e um dos meus serviços que eu tinha que oferecer aos clientes era realmente seguro. E eu via a resistência das pessoas em relação a isso, e essa questão do profissional liberal, do profissional independente, não ter esse cuidado, e ali, sei lá, depois de meses a pessoa voltar e falando, putz, se eu tivesse contratado aquele seguro com você, hoje eu não estaria passando por isso. Só que depois que acontece, que a pessoa toma essa consciência, né? É isso mesmo. E eu acho que cultivar essa questão é muito importante. Sim. Né? Vocês fazem isso muito bem. Qual é o momento em que o profissional, de maturação do profissional, ele abre a empresa e já deve fazer esse seguro? Em que momento ele deve vir contratar? A partir do momento que ele começa a trabalhar. Tem seguro para pessoa física ou para pessoa jurídica. Tem seguro para o profissional na área da medicina generalista ou para o especialista, e cada produto, cada seguro, ele tem que ser analisado com base naquela pessoa. Porque, assim, um seguro pode ser maravilhoso. Se o médico, ele contrata para, sei lá, para a área de cirurgia plástica, mas ele comete um erro na área ginecológica, esse seguro é furado. Não vai valer. Não, aí sim é um custo. Aí é um custo e já era, perdeu aquele dinheiro. Agora, se ele contrata o seguro, se ele contrata a assessoria para viabilizar esse seguro e segue as normas que estão previstas ali, aquele seguro ele passa a ser um escudo para o médico poder trabalhar com segurança. E isso serve para qualquer área, para medicina, odontologia, para engenharia, para qualquer área que o profissional liberal atue. Aí eu vou chamar a atenção, o seguinte, quando eu for fazer essa contratação ou ficar pensando em fazer essa contratação, é interessante conversar mesmo com um profissional da área, porque esse leigo que não entende, ele não vai ler as letras pequenininhas. E as letras pequenininhas são a que vão fazer valer o contrato ou não em caso de sinistro. E também vale lembrar que quando a gente está falando desse tipo de contrato como uma forma de planejamento, né,
No caso dos profissionais autônomos, por exemplo, como você disse, vamos imaginar que o profissional tem, sei lá, 30 anos, acabou de constituir família e está com um bebezinho pequenininho, tá? E a esposa dele também trabalha ou não, enfim, tanto faz. Ele sofreu uma lesão e vai precisar fazer uma cirurgia fina, por exemplo, na mão, voltamos ao mesmo exemplo anterior, e vai ter que fazer 3 meses de fisioterapia que vão o impedir dele exercer a atividade remunerada dele. Uma contratação bem feita de um seguro vai poder abarcar, por exemplo, 1 ano da vida dele do dia a dia. Ou seja, ele vai ficar tranquilo durante 12 meses para ele fazer a sua recuperação, sabendo que o aluguel está pago, que a criança está na creche, ou está com a cuidadora, está com a babá, está tudo pago, supermercado, água, luz, telefone. É ou não é prosperidade? Isso é abundância pura. É o reflexo de um planejamento que vai deixá-lo tranquilo. E você falando esse exemplo, me vem à mente também até a recuperação dessa pessoa. Claro. Porque o emocional dela estando estável, né? Eu sei que eu estou garantido durante os próximos 12 meses, eu estou tranquilo aqui para me dedicar à minha recuperação. Perfeito. E ele pode se recuperar muito mais rápido do Perfeito, exatamente. Vai ficar tranquilo para a recuperação, inclusive, ser mais rápida. É muito legal. E voltando a falar sobre o crescimento, a multiplicação do patrimônio, a partir de qual valor? Existe um valor, se é que existe, não é? Para essa pessoa começar a buscar o serviço de vocês? Em que momento ela precisa buscar? Olha, não tem valor mínimo. Eu acho que está mais relacionado a uma questão de consciência, tomada de consciência. Porque, vamos imaginar, né, um médico recém-formado que ainda está pagando o FIES da escola, endividado até as tampas. Nossa, será que justamente não é a hora dele fazer um planejamento para pagar o FIES, ver se ele consegue, dentro do seu custo mensal, ver se essa... Aí a gente vai trabalhar com um analista financeiro, né, pessoal. Como é que ele está fazendo essa distribuição dessas despesas dele pessoais? No que ele está gastando muito? O que seria necessário ele gastar que ele não está fazendo, de repente, uma previsão? Como fazer a construção? Olha, qual o perfil dele? Por exemplo, ele é uma pessoa que precisa ter o prédio em cima da cabeça? Ele precisa da segurança de um investimento imobiliário ou não? Ele é arrojado o suficiente para deixar o patrimônio dele só em ações, por exemplo? Então, não tem um valor mínimo. Existe um perfil de consciência. Acho que o Felipe concorda comigo. Ele tem que ter um perfil de consciência para planejar o futuro dele. E, desculpa, nesse sentido, eu acho que é um investimento. Inclusive os nossos honorários, não é uma despesa. Sim. E eu pergunto até pelo fato mesmo dessa questão do nível de consciência, porque se a pessoa fica esperar, não, quando eu tiver dinheiro, eu vou buscar alguém... Quando você... né, eu tiver o dinheiro. O planejamento, ele é muito mais fácil de fazer quando você não tem que apagar incêndio, não tem que fazer nada do tipo. Então, assim, se você puder escolher o que você vai fazer quando você tiver muito dinheiro... fica muito mais fácil, que depois é só você ir preenchendo as caixinhas que você definiu com os seus objetivos. Objetivos podem mudar, as suas ambições podem mudar. E tudo bem, simplesmente você vai trocar o nome daquele investimento. Se era para comprar um imóvel, mas você descobriu que para o seu perfil vale mais a pena você investir e pagar com o aluguel com aquele rendimento, tudo bem, não tem problema. Só que você está fazendo isso de forma consciente e porque você quer. Não é porque estou agora desesperado e tenho que me contentar com o que apareceu na frente. Não é assim. Então, realmente, não tem valor mínimo. Se você pega alguém que simplesmente está ganhando lá R$5.000 por mês, o primeiro investimento que eu falaria é o seguro de responsabilidade civil. Porque, você já está com um valor reduzido. Aí você ainda vai correr risco de comprometer aquilo. Mas me processaram e eu não errei. Tudo bem, mas você já vai gastar com
advogado, assistente técnico, já vai gastar um monte de dinheiro. E a paz de espírito... Que você não precisaria gastar se tivesse um seguro. Se você contrata um seguro bom, você tem todos os custos processuais já cobertos. Então, você... Além da indenização, lógico. Então, realmente, a sua tranquilidade fica muito maior. Agora, desculpa, é muito engraçado isso, né? De como nós temos bloqueio de sequer falar disso. Aí fica uma pequena reflexão aí para quem está vendo a gente. Sim. Como você lida com as suas finanças e como você lida com o dinheiro na sua conta bancária? E eu falo por mim. Quer dizer, durante muito tempo, falar de dinheiro me dava palpitação e eu ficava angustiada. Por quê? Qual é o fundo disso? Quando, na verdade, o dinheiro nos serve para fazer as nossas coisas, ir atrás de nossos sonhos. Ele tem um propósito. Ele não é para ficar acumulado no banco com o pensamento de se me faltar, eu sei que eu tenho. Não, ele tem que gerar vida. Esse aqui é o sentido do valorzinho que está depositado lá. Ele tem que gerar vida, ele tem que gerar alguma coisa. Então, se você olha para aquilo e dá angústia, pera lá, eu acho que vale a pena essa reflexão aí de você trabalhar essa sua questão aí. Eu vejo o dinheiro hoje como energia mesmo, porque se o dinheiro está muito parado, positivo, tem algum problema. E se o dinheiro está parado negativo, também tem algum problema. O ideal é que aconteça um equilíbrio. Entradas e saídas que façam, que estimulem a vida para frente. Exatamente. E eu vejo que também muitas famílias, principalmente famílias mais antigas, era proibido falar sobre dinheiro, né? Era um assunto tabu. Até pelo fato de se preservar, como se fosse uma coisa íntima a ponto de não poder ser nem educada. Né? E hoje a gente tem essa questão trazida mais à tona junto com a internet. Pessoas têm divulgado mais, sim, né? Sim, esses assuntos. Mas eu acho que ainda tem um grande caminho a percorrer. Tem. Tanto é que o trabalho de vocês hoje vem realmente para solucionar isso, né? Se não houvesse uma dor, não haveria solução. Com dor tem espaço para crescer, né? Exato. Onde a dor é a oportunidade. Né? Eu acho. Eu também vejo isso. Eu também acho. Mas é muito legal ouvir isso, que independente do momento de vida, principalmente se você está no momento de construção, ter um planejamento, como o Felipe falou, né? Ter as caixinhas disponíveis para aquilo entrar quando você já tiver conquistado, é essencial, traz uma paz mesmo, para poder realmente dar foco naquilo que é necessário. Porque se a gente se vê muito preocupado, pensando muito no dinheiro, o foco no trabalho acaba o foco se no trabalho acaba, você acaba perdendo a delicadeza que é conviver com a família, de você poder pegar domingo um filho pequeno e soltar uma pipa, despreocupado, assim, estando presente em curtir a criança, assim, mas reflete em tudo, reflete em tudo. Você deixa de estar presente nas situações que a vida vale a pena para ficar se preocupando com o bendito. Eu vou falar bendito, presta atenção, do boleto. O boleto tem que ser visto como que legal, tô pagando a mensalidade escolar. Nossa, que legal, tô pagando a minha viagem. Que legal, tô pagando a prestação da casa. Olha, o simples desse mês, tá lá. Que muita gente vê sair dinheiro da conta como uma coisa ruim, sendo uma crença limitante porque não tem certeza de que ele vai voltar, de que ele vai retornar. E assim, enxergar tudo como despesa, como algo sem valor, é o que faz as pessoas deixarem de se proteger, porque custa, querendo só ver o dinheiro entrar e não abaixar o montante, mas que quando é surpreendido, não gastou nem com coisa boa e também não usou aquele dinheiro. E o que guardou vai ter que cobrir e vai esse tudo buraco de uma vez, aí. do mesmo jeito. Então, assim, a partir do momento que você cria um planejamento, você evita várias dessas situações e, assim, colocando numa situação de que o dinheiro vai ter que ser gasto.
que seja gasto, então, com benefícios, com aproveitamento, para você, sem dor de cabeça, usar ele da melhor forma possível. Então, assim, as crenças limitantes, elas são muito mais importantes e estão muito mais envolvidas do que o quanto o profissional ganha, por exemplo. Porque, assim, pode ser um milionário. Se tiver crença limitante quanto a esse tipo de proteção, ele pode não ter a mesma dor de cabeça de alguém que ganha ali seus 5 mil reais mês. Ele pode pagar as indenizações e ainda sair para jantar que não vai passar fome. Mas o estresse... Mas assim, vai ter estresse, vai desperdiçar dinheiro do mesmo jeito, porque assim, todo rico que se preza é mão fechada e cada gasto é feito de forma pensada, de forma ordenada e tudo mais. Então, assim, essas crenças limitantes, eu acho que são a primeira etapa que a pessoa tem que conseguir transpor para entender isso e contratar a gente. Mas você sabe que eu vejo, para qualquer tipo de assunto que toca no emocional da gente, quando a gente está recebendo o apoio de uma outra pessoa, a outra pessoa consegue solucionar com uma facilidade muito maior do que a gente. Sim, com certeza. Sim, porque ela não tem esse viés interno que você tem, exatamente. Então, assim, se eu procuro um profissional técnico que já tem uma experiência certa naquilo que eu estou buscando e não estou conseguindo resolver, por mais que eu seja capaz de conseguir resolver isso, mas eu consigo resolver geralmente para o outro. Quando é comigo, eu acabo me emocionando demais, me embanando e tenho um resultado que eu não gostaria. Poder contar com isso e também ter essa abertura, essa flexibilidade de deixar o outro tocar nesse assunto com você e gerir junto com você isso, pode ser realmente essa receita do sucesso, não é? Pode. Isso é engraçado, né? Isso aí tem um quê de humildade. Perfeito. E assim, a gente conhece alguns cenários com algumas possibilidades de dar errado. E o trabalho preventivo é, utilizando esses casos concretos, mais a nossa imaginação do que pode dar errado de forma inédita para afastar essas possibilidades e criar os mecanismos de barreira. E essa visão, ela vem porque a gente lida com o problema dos outros o dia inteiro, todo dia. E o profissional, seja o profissional da saúde ou o cliente que venha procurar a gente, ele não tem aquilo ali no dia a dia. Então, assim, ele imagina certos riscos, que é o que está envolvido na atividade dele, e pronto, achando que aquela meia dúzia de coisas ali, se tiverem resolvida, está seguro, não tem mais problema. E não é bem assim. Essa semana, e não é bem assim. Essa semana até atendi um cliente, num caso específico, e ele justamente estava falando de planejamento. Esse, talvez, acho que tenha até sido o gancho aqui da conversa inicial. E aí ele estava falando assim, olha, sabe... há muitos anos atrás, se eu simplesmente tivesse conversado com um advogado que sabe dessas minúcias legais, que tem essa tarimba de ver, né, esses problemas no dia a dia, etc. e tal, eu não teria passado por tanto perrengue quanto que eu passei, simplesmente por eu não ter feito uma consulta. E é isso mesmo, é um fato, gente, é um fato. E a gente falou agora sobre medidas protetivas, né, no sentido de seguros, segurança, prevenções, até investimentos. Você falou, né, a pessoa precisa de um telhado em cima da cabeça. Tem gente que precisa. Mas não só em fundos, também o imóvel em si, o primeiro imóvel, um imóvel para investimento. Como que o profissional pode obter um melhor aproveitamento do seu dinheiro na compra desse imóvel? Então, isso daí, na verdade, a gente não trabalha direto. A gente trabalha com parceiros que fazem essa assessoria financeira pessoal. Legal. Mas tem vários mecanismos. Tem consórcio, tem financiamento. Depende, inclusive, da disposição que ele tiver de entrada. Agora nós estamos numa época de juros mais alto, então está assim, bem singular. Não está tão legal, né? Enfim, mas caso a caso. Tá. E assim... muitos dos nossos clientes, enquanto a gente está trabalhando junto, resolvem comprar um imóvel. O nosso papel, nesse caso, se o cliente pede,
Conversar com os corretores que a gente conhece, com as imobiliárias e passar esse desejo do cliente, faz a conexão e depois que encontra o imóvel, que faz o negócio, a gente faz a análise de contrato, a gente faz toda a pesquisa do dono do imóvel para saber se está livre, se aquilo ali é uma boa compra, porque assim, o que parece um investimento pode virar uma furada enorme. Execuções fiscais, execuções de condomínio. Se você faz um bom contrato, você consegue diminuir esses riscos. Nunca dá para falar que vai ser zero risco. Mas assim, você diminui consideravelmente e consegue seguir com aquilo ali sem dor de cabeça. Se der errado, simplesmente o negócio deu errado. Você não trouxe um problema para cima de você. Sim. E aí, fazendo um gancho do pessoal que precisa da casinha, né? Muita gente tem muito investimento imobiliário e tem esse investimento imobiliário na pessoa física. Fica aqui uma sugestão. Estudem fazer essa transferência para uma pessoa jurídica e continuar vivendo de renda desses imóveis. Um estudo tributário, nesse sentido, leva a uma economicidade tributária bem interessante. Olha que bacana essa dica. Dependendo do número de imóveis, de como está sendo feita a administração, vale muito a pena. Isso faz parte do planejamento também. Isso. Eu pergunto em relação ao imóvel porque acaba entrando dentro das fases da vida do profissional. Sim. Não é? E dentro desse escopo, vocês acabam abrangendo também e isso. É tipicamente ele acaba virando brasileiro. um amigo, né? Sim. No final das contas. Então, poder contar com vocês nesse sentido de, olha, eu conheço um corretor de confiança, eu conheço... Exatamente. Enfim... Tudo que vocês conectam leva a mesma qualidade, né, que vocês oferecem, por consequência. Para a gente falar abertamente que fulano ou que a empresa X é nossa parceira, a gente já fez uma pesquisa de mercado, a gente já fez pesquisa documental, a gente já se certificou de que é uma empresa ou uma pessoa que são sérias. Que a gente pode confiar porque a gente faria negócio se estivesse no lugar do cliente. E Boa. assim, é com base em confiança. O nosso cliente confia na gente. O nosso cliente vai confiar na nossa indicação. A partir do momento que a gente indicar alguém só por indicar e ele for mal atendido, vai gerar uma dúvida na nossa relação direta. E isso a gente não quer porque estabelecer um elo de confiança dá trabalho, custa caro e tem que ser muito valorizado. Então, para a gente falar que alguém é parceiro nosso, a gente com certeza já foi atrás, já caçou, já viu tudo que tinha para ver. Faz todo sentido pelo cuidado que vocês falam em preservar a carreira do cliente. Não é? O mesmo cuidado que vocês replicam para vocês e com essas parcerias, muito provavelmente. É a busca de uma relação longeva. A gente quer também... essa relação de confiança se mantenha no tempo e no espaço. Legal, bacana. E qual é o processo, né? A gente começou lá, vou voltar, vamos retomar. A gente começa na segurança, né? Isso, segura. Quais são os próximos passos para a gente criar uma imagem de como que é esse processo ao longo da vida? Você cria mecanismos de proteção, seja para proteger aquilo que você já construiu ou aquilo que você vai construir. Depois que você já começou a acumular patrimônios, bens, valores, você começa a explorar outras possibilidades que ou não atendem pessoas com pouco patrimônio ou que não são vantajosas, como a constituição de pessoa jurídica, que você diminui a incidência de imposto, você protege por questões patrimoniais, de acesso por dívida, coisa do tipo. E você começa a ter possibilidades de multiplicação. Você começa a desenvolver ferramentas que permitam você investir em locais que você não tinha acesso antes. Você pode acessar produtos que você não tinha acesso antes. E até porque, assim, relacionamento, você trabalhou com banco.
a partir do momento que você cria um relacionamento com o banco, e isso leva tempo, você acaba tendo acesso a outros produtos que são reservados. Então, assim, o nosso papel é proteger e manter protegido para que o cliente tenha tempo e possa usar o esforço para multiplicar da forma como atender o benefício dele. A ideia do crescimento é fazer acontecer a renda passiva, ou seja, proporcionar, na medida que o avançar da idade, ele vai ficando com menos atividade laboral e mais receita passiva para ele curtir a vida, até que plota tudo aos 60 anos, 65, se começar cedinho. Então é muito importante isso, né? Vocês já frisaram algumas vezes que para conseguir realmente esse objetivo de curtir a vida aos 60, tem que começar mais cedo. Começar o mais cedo possível. Sim. É porque assim, é uma curva exponencial. E uma pessoa que começa a investir cedo, em todos os sentidos... O que é cedo? Olha, 18 anos, tem 20. pai que cria o investimento para a criança antes dela nascer. Isso é o ideal, mais cedo possível. Mas assim, a partir do momento que a pessoa conseguiu... Não, teve a consciência, porque assim, meu objetivo é chegar no R$1 milhão. Imagina que uma pessoa de 20 anos tem essa missão, cria essa missão na cabeça. Ela vai ter duas possibilidades. Ou colocando pouquinho para atingir lá na frente, ou colocando muito dinheiro para atingir logo. Agora, imagina uma pessoa com 40 anos. Ela não tem mais a primeira opção, que é um pouquinho em pouquinho por muito tempo. Então, ela vai ter que investir muito de qualquer jeito. Então, assim, se você quer trabalhar com opções, quanto antes, melhor. E aquilo que eu falei sobre relacionamento com banco, com seguradora, você sendo um bom cliente e aquela empresa prestando um bom serviço, a partir do momento que você cria um relacionamento, você tende a ter muito mais oportunidade. E o que é ser um bom cliente, por exemplo? Honestidade é o primeiro ponto, porque tem muita gente que mente já no primeiro contrato, que quer levar mais vantagem do que aquilo que você precisa. Gente, é o seguinte, advogado é que nem padre. A gente tem que saber de tudo e a gente não fala. Não pode mentir para advogado, como você também, em tese, não deveria mentir para padre. Senão, inviabiliza a gente fazer o nosso trabalho bem feito. A gente precisa saber de todas as variáveis para poder desenvolver o que a gente faz de melhor, que é o raciocinar e entregar para o cliente saídas e soluções. E assim, tem algumas formas de você virar um cliente um pouco melhor do que os outros na média. O exemplo mais normal é você usar os produtos daquelas empresas que você tem relacionamento, usar de verdade, porque a partir do momento que você dá alguma contribuição para aquela empresa, ela tende a te retornar de uma forma melhor. Você ficar adimplente com as suas obrigações. Antes de você virar um devedor, de atrasar aquela parcela, renegocia. Trabalha sempre com um passo antes do deu ruim. Que daí você não está mais em posição de mandar nada, de pedir nada, e simplesmente tem que aceitar a consequência. E torcer para passar 5 anos sem te cobrarem, que daí pode ser que a dívida suma. Mas assim, um bom cliente é aquele que basicamente é honesto, paga em dia e utiliza daqueles benefícios de forma correta e com bom proveito, sem querer passar a perna em ninguém. E a gente tem que falar aqui também o seguinte, esse mesmo planejamento que a gente está falando, enfatizando pessoa física, também tem que ser feita para pessoa jurídica. Né? A gente não falou nisso, mas o que acontece? A primeira geração cria, usualmente a segunda gasta o que a primeira geração cria, e quando chegar na terceira geração nem se sabe que tinha. Né? Não é bem assim a parábola, mas é algo parecido. Você tem que fazer o planejamento da sucessão empresarial também, se você quer que a sua empresa seja longeva
e perpetue no tempo. E isso também vai implicar em você ter esse conforto que a gente está falando. Você sabe que em determinado tempo o seu filho vai assumir a posição de presidente ou de diretor da empresa, ele vai assumir o pesado, você vai ficar só como consultor ou no papel de conselheiro e vai receber os lucros no final do ano decorrentes de você ter as ações da empresa. E isso o pessoal que tem empresa familiar também não planeja. A gente tem que planejar. E vocês também fazem esses planejamentos de sucessão? Com certeza. Parte do nosso trabalho é treinamento. Então, para você treinar alguém, você tem que idealizar uma estratégia que seja compatível com a cultura e a rotina daquela empresa, daquele lugar. E você começa a treinar, a colocar na mente dos colaboradores o seu objetivo, qual é a sua vontade. Então você começa a mostrar o caminho e ensinar como percorrer para que lá no final você troque as peças que precisam ser trocadas ou que a sua equipe chegue e consiga manter aquele desenvolvimento. O dono da CIMED, a marca de medicamento, ele tem um posicionamento, uma ideia que é fantástica sobre isso. Ele falou, ele tem alguns filhos e falou que já deixou muito claro para os filhos dele. Quer ser herdeiro? É seu direito. Você fica em casa lá, não faz nada. Quando eu morrer, você recebe o seu. Agora, você quer ser meu sucessor? Então, peraí, agora você vai entrar aqui na empresa, lá embaixo, descobrir o que a gente faz, para quem a gente faz, por que a gente faz, para daqui um dia você possa me suceder aqui em cima, no topo, e possa cuidar da forma correta de tudo isso aqui. Ah, se todo mundo fizesse isso, não é? Seria o melhor dos mundos. Aí o ideal, vamos dizer. E aí a gente volta àquela. A empresa também tem o seu objetivo, que é se perpetuar no tempo e no espaço, e com a atividade dela, ela alimentar tantas famílias que também vão cumprir os seus objetivos, que é perpetuar a vida. Então, quem tem empresa, saiba que a empresa em si, ela tem um objetivo em si, que extrapola aquele que criou. E ela serve também ao mundo. E tem a máxima, CNPJ rico, CPF rico. E é o CPF quem quebra o CNPJ. É fatal, porque assim, o CPF pode quebrar, que no mês seguinte a empresa vai lá, volta o rendimento, coloca ali, paga, tá tudo certo. Agora, se o CPF suga todo o CNPJ ali e quer ter o CPF rico, ao invés do CNPJ, no mês seguinte não vai ter quem coloca comida na mesa. Perfeito. E é muito comum muitíssimo comum isso, não é? Muitíssimo comum. Pessoas que misturam contas, né? Não tem fluxo de caixa separado. O cartão da empresa é o cartão que usa para sair jantar no restaurante. Então, essa é o que eu falo que é... Nem vamos entrar nesse assunto que eu sei que você pensou. Mas esse é o primeiro passo, por exemplo, quando a gente fala lá atrás do comecinho do planejamento, é a profissionalização das relações, a contratualização das relações, a separação dos patrimônios. Isso é essencial para começar bem começado. Se começar com o pé esquerdo, fica muito mais difícil. Exato. E assim, contando que duas coisas fazem o ser humano se mexer. Ganância ou medo. A gente falou aqui sobre ganância, sobre a vontade de aumentar. Isso. Um monte. Agora, assim, se não funcionou para você até agora, vamos então, pelo medo. Vamos pro medo. Existe a sociedade limitada. Então, teoricamente, os bens da pessoa física são uma coisa e da empresa são outras e não se comunicam, tá? Aí chega o empresário com o cartão bancário lá da empresa. Abobrinha limitada. E paga a vida inteira dele, pessoal, com o cartão empresarial. Sou o único dono, já paguei todos os meus funcionários, o dinheiro é meu. E paga a escola, água, luz, tudo com aquele cartão. Isso. Esse é um dos meios de você quebrar a personalidade limitada da empresa. E vamos dizer que tem alguma dívida, alguma coisa da sua pessoa jurídica que... Da sua pessoa física. Pode ser, da física ou da jurídica, que o patrimônio não foi suficiente para pagar.
por causa desse hábito de não separar a conta, essa dívida e essa busca por patrimônio vai se comunicar com o próximo. Então, se é sua pessoa física que deve, vai se comunicar com a pessoa jurídica. E se é a pessoa jurídica que deve, vai atingir seu patrimônio pessoa física. Porque são duas as possibilidades disso acontecer. Uma é a confusão patrimonial. Então, assim, essa parte é o básico do básico do básico quando a gente começa a trabalhar com alguém, é demonstrar essa situação, é educar que, assim, a sua pessoa jurídica você criou, mas é um ente próprio, tá lá. Se você não quiser cuidar dela como alguém diferente, separado de você, fecha. É mais fácil, dá menos trabalho e você não vai ter pessoas ali que dependem de você, da sua boa administração. Então... eu vejo que, às vezes, o empreendedor individual acaba se perdendo nessa transição, quando ele sai de indivíduo e vai para uma empresa efetivamente, onde ele contrata funcionários e precisa cuidar da empresa como um organismo separado, vivo ali, individual, vivo. né? Isso. E acaba entrando nessa armadilha. Ter essa consciência, ter esse posicionamento de, gente, não mistura as coisas, senão pode acontecer algo muito ruim para você em qualquer lado. É essencial a pessoa ter essa consciência, porque logo ali na frente é fato. É muito pouco provável que ela não se estrepe ali na frente, não é? Sim. É um fato. Gente, agradeço esse episódio. Já acabou? Estamos chegando ao fim. Nossa! Foi rápido. Tudo que é bom passa rápido, não é? Para mim foi um prazer ouvir tudo isso, valiosíssimo. Eu acredito que tanto o episódio completo quanto esses cortes vão realmente ajudar a audiência de vocês, assim como tem me ajudado toda a conversa. Obrigada mais uma vez. Um prazer conversar com vocês. Prazer é nosso. Sigam onde as pessoas podem encontrar os conteúdos curtinhos de vocês no Instagram. @PGS Advogados Associados. Agora me pegou. Advogados Associados? @PGS Advogados Associados. Deu pra @Felipe Guimarães Isso. PGS. Ou @Cláudia Plenter. Perfeito. Então, tem 3 meios de você encontrá-los, que é o @ do escritório, igual aqui, né? Isso, PGS. Isso aí. O da Cláudia e do Felipe. Isso aí. Obrigada. Perfeito. Obrigada. Nós que agradecemos. Até a próxima. Até a próxima.